algumas ministrações aos irmãos, neste livro pequeno, mas muito importante. Há princípios importantes aqui, que nós queremos estar compartilhando com os irmãos nesses dias. Diz assim o texto: visão de Obadias, assim diz o Senhor a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse: levantai-vos, e levantemo-nos contra Edom para a guerra. Eis que te fiz pequeno entre as nações, tu és muito desprezado, a soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: quem me deitará por terra? Se remontares como a águia e puseres o seu ninho entre as estrelas, de lá te derrubarei, diz o Senhor. Que Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Irmãos, o título das mensagens que estamos trazendo aos irmãos é o juízo de Deus sobre os inimigos do seu povo. Eu quero me deter principalmente no versículo 2, que fala: veja, eu te tornarei pequeno entre as nações, será completamente desprezado. Mas antes, lembrando um pouquinho daquilo que nós falamos na última ministração, que é o primeiro pecado mencionado, que é demonstrar prazer no sofrimento alheio. Antes de entrar propriamente nesse pecado, nós usamos esta frase, visão de Obadias, para falar um pouco sobre a postura de um homem de Deus, de um profeta de Deus, ou de alguém que tem uma mensagem da parte do Senhor. Nós vimos que a palavra visão, no hebraico é a palavra éson, que é um termo genérico que de uma certa forma vai designar a comunicação divina. E essa expressão ela é empregada por todo o Novo Testamento para falar de uma revelação de Deus para o seu povo, usando um vidente, usando um profeta. E ela expressa que a mensagem que esse profeta profere, ela vem do Senhor e ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E aquele que prega a palavra de Deus, o mensageiro verdadeiro, ele entende essa obrigação de transmitir a mensagem de Deus com todo o seu conteúdo, sem nada tirar e nem pôr. Falamos um pouco também sobre aqueles profetas que, de uma certa maneira, tentam pregar a palavra de Deus, mas usando os seus próprios corações, as suas próprias visões, as suas próprias revelações, e nada da parte de Deus. Isso acontece com muitos pregadores nos dias em que nós estamos vivendo. Falamos em Jeremias 5,31 que os profetas profetizam mentiras, os sacerdotes governam por sua própria autoridade, e o povo gosta dessas coisas. Olha que coisa interessante, parece que o povo gosta de algo corrupto, de algo que não vem da parte de Deus. Mas Jeremias fala: mas o que vocês farão quando isso chegar ao fim? Porque essas mensagens falsas, elas vão chegar um tempo que acaba, que não tem mais aonde ir. Como povo de Deus, falamos ainda, nós precisamos ter discernimento para conhecer a origem da mensagem, quando ela vem diretamente do trono de Deus, ou não do coração de um homem, ou não da visão de um homem. Jeremias 23 fala exatamente isso. Não ouçam que os profetas estão profetizando. Eles os enchem de falsas esperanças. Olha, tem tanta gente trazendo falsa esperança para o povo. Coisas que não vão se cumprir nunca. Coisas que não vão se tornar realidade nunca. Enganando com falsas palavras, com falsas profecias. Nesse mesmo texto de Jeremias falam de visões inventadas por eles mesmos, que não vêm da boca do Senhor. Está cheio disso por aí. E o pior, alguns deles têm uma mensagem que não é do próprio coração, mas que eles receberam diretamente de demônios. Veja o que Paulo fala em 1 carta de Timóteo, capítulo 4, 1.
O Espírito diz que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé, seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Vocês sabiam que o demônio é capaz de doutrinar? Está aqui, doutrina de demônio. E eu finalizei na última ministração dizendo que o profeta não gera a mensagem. Ele apenas transmite aquela mensagem que vem de Deus. Ou seja, ele não é a fonte da mensagem, mas a fonte da mensagem é Deus. E nós finalizamos exatamente falando do pecado, que seria o ponto principal da nossa ministração passada, que é desejar a desgraça de uma pessoa, ou desejar o mal de uma pessoa, ou sorrir quando uma pessoa de quem nós não gostamos está sofrendo ou passando por algumas dificuldades. Eu disse que o que o Senhor deseja é que nós amemos as pessoas, não importa se elas se posicionam contra nós, não importa se elas riem de nós, não importa se elas zombam de nós, nós precisamos aprender a amar. Esse é o verdadeiro cristianismo. O cristianismo verdadeiro, o fundamento dele é o amor. Se alguém não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Isso foi o que falamos na ministração anterior. Hoje eu quero falar um pouco sobre um outro pecado que atrai o juízo de Deus. É julgar-se grande e poderoso. Versículo 2, por isso que eu falei que a gente ia mexer mais com esse versículo 2, fala assim: veja, eu tornarei você pequeno entre as nações, será completamente desprezado. Edom, que é o alvo da nossa palavra aqui, é uma nação que era inimiga de Israel, se julgava uma nação poderosa e imbatível. Mas Deus fala: eu te fiz pequeno, você é desprezado. A expressão original nesse texto diz exatamente assim: te farei pequeno. Essa expressão indica um acontecimento já pré-determinado por Deus. E ela demonstra o quanto Edom, devido às suas atitudes, se tornaria alvo do desprezo de Deus. Mas ainda assim, ele se tornaria insignificante, sem nenhum valor aos olhos de Deus. Nós encontramos nesta frase, ou neste versículo, duas coisas importantes. Eu quero colocar essas duas coisas nesta noite. Primeiramente, é Deus quem eleva e também Deus quem humilha. Por isso que ele fala: te tornarei pequeno entre as nações. Edom não era pequeno, era até uma nação relativamente forte. Mas ele foi transformado em pequeno por Deus, essa nação foi transformada em pequena por Deus. Foi Deus o agente promotor da humilhação desse povo. Foi o Senhor quem cortou suas asas do alto dos montes, onde se sentiam seguros, e também depois de lá os derrubou. Se você conhecer um pouco a história desse povo, eles habitavam em cavernas nas alturas. Eles desciam daquelas cavernas por cordas, guerreavam, saqueavam os inimigos, subiam pelas cordas, puxavam as cordas, e lá de cima eles ficavam sorrindo dos inimigos lá embaixo, desesperados, porque foram assaltados, foram pirateados. Versículo 4, Deus disse: ainda que você suba tão alto como a águia, e faça o teu ninho entre as estrelas, dali eu te derrubarei, diz o Senhor, ou declara o Senhor. Irmãos, a aparente grandeza daqueles que se constituem melhores do que os outros não durará para sempre. Embora muitos não admitam, mas a grandeza é a rampa do fracasso, é o princípio do fracasso, é o fator que vai ser determinante numa queda. É isso que Provérbios fala, ali no capítulo 16, versículo 18. Diz assim que o orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. Ou seja, o espírito de grandeza é um dos caminhos que conduzem o homem à destruição completa. Provérbios também fala que há caminho que ao homem parece certo, mas no final conduz à morte. Aqueles que se julgam melhores do que os outros
aqueles que estão por cima da carne seca, como a gente costuma falar, estão construindo uma plataforma que vão conduzi-los à loucura, à insensatez e principalmente à destruição. O grande mal desses indivíduos é que, em sua ambição, eles não só são grandes ou se julgam grandes, mas eles se insurgem contra o próprio Deus. É o que estava acontecendo com essa nação. Embora Edom possuísse um conceito elevado de si mesmo, Deus nunca considerou esse povo como uma grande nação. Na verdade, Edom pensava mal, ou pensava e presumia ser grande. Mas não chegou a ser grande, porque foi realmente visitado pelo Senhor, e o Senhor tratou com essa nação de uma forma forte, de uma forma muito destrutiva. A arrogância e o orgulho não vão nos levar a lugar nenhum. O fato de alguém se julgar grande, o fato de alguém se julgar acima dos outros, não terá um comportamento que não ficará impune. Em Isaías 2,17 fala que a arrogância dos homens será abatida e o seu orgulho será humilhado. Somente o Senhor será exaltado naquele dia. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo que eu quero colocar para os irmãos, é Deus quem preza e despreza. Deus não somente faz uma pessoa se tornar insignificante se Ele quiser. Vocês se lembram de Nabucodonosor? Citei um dia desse numa mensagem. Nabucodonosor era o maior, aquele que chegou e olhou para as obras que ele fez. Que grandes coisas eu fiz, olha tudo quanto eu fiz. E do dia para a noite ele se tornou um lobisomem. Se é que existiu um lobisomem um dia, o primeiro foi Nabucodonosor. Cresceram as unhas, a barba, o cabelo, virou aquela coisa esquisita. Foi comer capim junto com boi e com vaca. Deus é aquele que preza e despreza. Ele não só humilha, mas ele preza e despreza. Edom não foi considerado por Deus apenas pequeno, mas foi também desprezado. O desprezo de Edom não aconteceu somente na terra, mas principalmente aos olhos de Deus, aos olhos do Senhor. Irmãos, muitas vezes somos desprezados pelas pessoas, ninguém gosta de desprezo. Quem é que gosta de ser desprezado por alguém? Mas o pior não é sermos desprezados por pessoas. O pior é quando somos desprezados por Deus. Jeremias 17:13 tem um texto interessante. O Senhor, esperança de Israel, todos os que te abandonarem sofrerão vergonha, sofrerão desprezo. Todos os que te abandonarem sofrerão vergonha. Aqueles que se desviarem de ti terão os seus nomes escritos no pó, pois abandonaram o Senhor, a fonte de água viva. Ou seja, quem não está com Deus, quem não tem Deus como seu Senhor, como seu dono, vai ser, de uma certa forma, envergonhado, muitas vezes desprezado, tanto pelos homens quanto pelo próprio Deus. Mas, por outro lado, aqueles a quem Deus preza, aqueles a quem Deus ama, jamais ficarão prostrados, mas serão amparados em todos os momentos da sua vida, sejam esses momentos difíceis ou não. Muitas vezes nós achamos que Deus está conosco apenas nas horas de angústia. Não, Ele está presente em todos os momentos. No Salmo 145, versículo 14, fala que o Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. Ou seja, aqueles que Ele ama, a quem Ele preza, aqueles que estão na sua conta. Esse homem que é desprezado, que é prezado por Deus, melhor dizendo, ele vai gozar do melhor da vida, inclusive aqui na terra. E aqui eu cito um texto muito interessante de Eclesiastes, que fala que quando Deus concede riquezas e bens a alguém, e o capacita a desfrutá-los, e a aceitar a sua sorte, e a ser feliz em seu trabalho, isto é um presente de Deus.
ou seja, a capacitação para o trabalho, para adquirir coisas, riquezas, felicidades. Isso é um presente de Deus. Aí o próprio texto fala, raramente essa pessoa reflete no fato de que a sua vida é curta, porque Deus o mantém ocupado com a alegria do seu coração. Uma pessoa de Deus que vive nessa abundância de Deus, ele não vê os seus dias passar, porque passam tão rápido. Você quer ver a vida ficar longa? Numa cadeia, preso. Você começa a contar o primeiro dia. Já conversei com pessoas que ficaram anos presos. Eles disseram, pastor, não tem uma coisa pior do que cadeia. Você só vê aquela grade, tem aquela horinha de sol que algumas cadeias, algumas penitenciárias permitem que a pessoa fique lá, alguns nem têm esse privilégio. Ele começa a contar os dias, dia 1, dia 2, e não passam. Os anos não passam, os dias não passam. Mas aquele que está bem, esse que goza desse favor de Deus, não vê os anos passar. Eu não vi os meus anos passar. Estou fazendo já 74 anos agora, e parece que ainda sou jovem. Tento ainda dar até as minhas corridinhas por aí, né? Porque eu conheci o Senhor na minha mocidade. Entreguei a minha vida ao Senhor, e Ele me fez feliz. Se eu tivesse que fazer tudo de novo, eu faria do mesmo jeito, até melhor ainda, porque algumas coisas que eu fiz errado, eu consertaria numa segunda fase. Esse é o Deus que a gente crê, esse é o Deus que preza, é o Deus que nós devemos amar. A este homem que Deus preza, que Deus ama, não somente ele se enche de riquezas, de bens, de honra, mas o torna bem-aventurado em tudo que ele faz. O seu coração, conforme esse texto, é totalmente ocupado, totalmente pleno de alegria. Sofrer o desprezo de Deus, falando um pouquinho disso agora. Sofrer o desprezo de Deus é insuportável. Quem poderá subsistir se tiver que beber o cálice do desprezo de Deus? É o que estava acontecendo com essa nação. Eles se achavam os melhores e Deus estava desprezando. E Deus despreza Edom, tanto no céu, como tornando aquela nação indigente e rastejante na terra. Quem não tem Deus rasteja, não vive. Assim como Edom desprezou o seu irmão Israel, ele agora será desprezado pelos povos. O seu mal feito desabou sobre a sua própria cabeça. Tudo aquilo que nós fazemos volta para a gente. Vocês sabiam disso? Tanto o bem quanto o mal. Se você deseja o bem para as pessoas e faz o bem, Deus retorna para você em bem. Se você deseja o mal, faz o mal, aquilo vai retornar em mal para a sua vida. Por isso que Jesus falou algo impressionante. Para mim, essa é a lei da vida. Quando eu vi isso pela primeira vez, eu me entusiasmei. Falei, Deus, isso aqui é muito importante. Jesus disse, tudo que vocês querem que os homens vos façam, fazei vocês também. Ou seja, se eu desejo algo, eu vou fazer aquilo para a pessoa. Se eu quero algo, eu vou dar aquilo para a pessoa. Por quê? Porque a lei do retorno, essa lei é infalível, ela volta. Eu estava lendo algumas pessoas, por exemplo, como Bill Gates, ou essas pessoas bilionárias, uma parte da renda dessas pessoas, eles colocam para fins sociais, para ajudar populações carentes, como a África, outros países que precisam. E muitas vezes a gente não entende por que essas pessoas prosperam tanto, mas porque eles semeiam. E tem crente que ainda acha ruim de dar o dízimo, né? O dízimo é bênção, o dízimo é para a sua própria prosperidade, é para você crescer, é para você ser próspero. Nós não gostamos de falar muito em dízimo aqui, porque vai achar que o pastor está defendendo o salário dele, né? Mas não é isso, não é isso. O dízimo é bênção para mim, é bênção para você. Eu, como pastor, tenho que ser dizimista, os pastores também são. Porque isso vai refletir na nossa renda, isso vai refletir na nossa prosperidade. E é exatamente isso que Jesus está dizendo. Aquilo que vocês querem que as pessoas façam
para vocês, façam vocês primeiro para elas. Quando nós assim fazemos, então nós vamos receber o melhor de Deus. Por isso que Jesus fala em Lucas 6, de 27 a 28. Ele diz assim: eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem àqueles que os odeiam, abençoem os que vos amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Ou seja, quando tem alguém te perseguindo, quando alguém está cutucando o teu calo, o que você tem que fazer? Colocar aquela pessoa diante de Deus e orar por ela. Não é ficar amaldiçoando, não é orar. Deus, essa pessoa está diante do Senhor, abençoa essa vida, muda esse coração, muda esse comportamento. É dessa forma que a gente vai vencer na batalha. Porque a vingança, ela não pertence para mim, ela pertence ao Senhor. É isso que Paulo fala ali aos romanos: minha a vingança, falando de Deus, minha a vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor. Se você está fazendo bem a uma pessoa e ela continua te prejudicando, e você continua fazendo o bem, vai chegar uma hora que a mão de Deus vai recair sobre aquela pessoa. Não é porque você quis, não é porque você desejou, é porque Deus é justo e Ele vai agir com justiça. Devemos ter cuidado para não sermos alvos do desprezo de Deus. Eu quero terminar nessa noite, não sou de falar muito, eu gosto de ir dando assim doses homeopáticas para que os irmãos possam receber melhor. Mas uma ilustração muito interessante. Nós falamos no início da nossa palavra sobre o orgulho e falamos também sobre o desprezo de Deus. Deus abate o orgulhoso, Deus despreza aquele que despreza pessoas. Conta-se que um certo seminarista foi pregar o seu primeiro sermão. Eu lembrei de mim aqui, só que eu não fiz isso não, quando eu preguei o meu primeiro sermão. Sendo a primeira vez que ele pregaria, ele tinha certeza que seria uma bênção. Uma vez que ele havia se preparado muito, tinha estudado, consultado dicionários, léxicos. Ele encostou a Bíblia no peito e caminhou para o altar como se fosse um general. No entanto, a sua pregação foi um fracasso, foi um fiasco. Parecia até que Deus o havia deixado sozinho, desamparado lá na frente de todo mundo. Eu já me senti assim algumas vezes. Aí ele saiu, terminou a mensagem, ele saiu de cabeça baixa e foi lá para a portaria, porque o pastor pediu, que ele não tinha vontade nem de cumprimentar ninguém. Ele foi para a portaria e está ali cumprimentando. Ele não sabia, ele não conseguia entender o que tinha acontecido, porque ele tinha se preparado. Aí chega uma irmãzinha, já bem de idade, o abraça e fala algo no ouvido dele. Se você tivesse subido no púlpito, como você desceu, você teria descido do jeito que você subiu. Não sei se você entendeu, vou repetir. Se você tivesse subido no púlpito do jeito que você desceu, de cabeça baixa, abatido, você teria descido do jeito que você foi, com cabeça alta. É Deus. Deus é aquele que despreza, humilha. Não se queira fazer grande. Um dos princípios para alguém receber o reino de Deus é se fazer humilde. Bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Orgulhoso não entra nos céus. Os humildes de espírito entram no reino dos céus. Aqueles que são quebrantados, aqueles que recebem a unção de Deus na sua vida, aqueles que se humilham diante do Senhor, essas pessoas são visitadas pelo Senhor. O Senhor conhece salvação, concede salvação, o Senhor concede bênção. Como está o teu coração nessa noite? Se humilhe na presença do Senhor, receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e você vai sair daqui como um general, e não abatido, como talvez você possa ter entrado. E que Deus te abençoe. Nós vamos orar, o pastor Marquinhos vai estar orando.
Eu te convido a se pôr de pé neste momento, em nome de Jesus. Meu irmão, eu peço que você abaixe a sua cabeça. Se você puder colocar a sua mão sobre o seu coração agora, e faça uma reflexão interior, uma autoanálise da sua vida, se você está na fé, se você está firme com o Senhor, se o seu coração de fato tem se mantido humilde diante de Deus e dos homens, se há algo que incomoda você, que se você entende que está errado, fale com Jesus agora e confesse ao Senhor e peça perdão. A palavra do Senhor diz na primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 8, diz assim, que se nós a Ele confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. E eu dou alguns segundos para você falar com Deus. Senhor nosso Deus, aqui está a tua igreja, aqui está o teu povo, a tua noiva. A tua palavra nos diz que o Senhor vem em breve buscar a noiva para as bodas do Cordeiro. Breve o Senhor virá para levar uma igreja, um povo que ouviu a mensagem do Evangelho, ouviu as boas novas, se arrependeu dos seus pecados e se entregou ao Senhor. E o Senhor mesmo disse para Nicodemos, no capítulo 3 de João, que sem um novo nascimento ninguém pode ver o reino dos céus. Meu Deus, se em algum coração aqui ainda não há o novo nascimento, a real, a verdadeira conversão a Jesus, eu te peço agora que o teu Espírito Santo trabalhe neste coração, convencendo esta pessoa do pecado, da justiça e do juízo, e que ela possa, Senhor, neste momento se entregar ao Senhor, te reconhecendo como seu Salvador e como seu Senhor, e recebendo agora a salvação eterna, e o teu Espírito vindo habitar dentro dela, para lhe garantir a salvação. Quanto aos demais, Pai, renova e fortalece. Meu Deus, alguns que estão talvez em fraqueza, em dificuldade, em lutas contra o pecado, em lutas contra o inimigo, em problemas, em aflições, que o teu Espírito Santo venha sobre ela para dar força, para renovar a sua vida, para trazer paz, para trazer, meu Deus, uma alegria de volta, e ela possa continuar a caminhada em tua presença, olhando sempre para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Pai amado, muito obrigado por este dia, por esta palavra. Cerca-nos com os teus anjos, e que a nossa semana seja uma semana de bênçãos e de vitória na tua presença. Assim oramos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Cabe mais uma bênção aí? Ô, glória! Bênção é sempre bom, né, irmão? Então, coloque a sua mão em posição de, pela fé, de receber da bênção do Senhor, a bênção sacerdotal que Deus ensinou para Moisés, para que Arão e seus filhos trouxessem ao povo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Vai na bênção, meu irmão, e firme com Jesus.